Olá, alunos! Eu sou a professora Tânia e hoje nós vamos trabalhar o tópico 2 da unidade 1, Elementos Constitutivos da Comunicação. Vamos então aprender um pouquinho mais. O esquema da comunicação está organizado da seguinte forma e que vocês podem observar neste esquema que eu trouxe aqui para facilitar o nosso aprendizado. Vejam bem, nós temos aqui o contexto, nós temos os códigos, nós temos o emissor e o receptor. E no meio disso tudo nós temos a mensagem. E aí, só que para essa mensagem acontecer, para ela sair do emissor e chegar até o receptor dentro de um contexto, usando um código ou outro, e que isso nós já vimos, lembram lá quais são as formas de linguagem? São os códigos aí que nós vamos usar. Nós vamos também ter o canal de comunicação, que seria o instrumento que você vai utilizar. Tudo isso representa o esquema da comunicação. Então, comunicação envolve todo esses elementos aí que vocês podem observar e depois se aprofundar mais ainda durante os seus estudos. Então, mensagem e comunicação não é uma coisa muito simples. Nós precisamos cuidar de quem vai emitir, quem vai receber, em que situação, quais são os códigos que nós vamos usar e qual o canal específico para que essa mensagem chegue até o receptor. Uma mensagem, ela só é efetiva se quem recebeu realmente entendeu. Vamos aprender um pouquinho mais. Nós temos o emissor. O emissor é aquele que pronuncia a mensagem, ou a fala, ou o sinal, dependendo da forma de linguagem e o código que ele utilizou. Nós temos aqui um exemplo de uma reunião de professores. Nesta reunião, um grupo de professores está ali reunido, vocês podem observar aí as pessoas, e eles se reuniram ali para discutir num conselho qual era a situação da falta dos alunos, né? A frequência que não estava 100% nessa escola municipal. Então, quem ali neste grupo que compareceu neste conselho? Então, o emissor aí eram os professores deste grupo. Eles compareceram nessa reunião do conselho e o grupo de professores é que estava se pronunciando para tratar deste assunto. Então, se eu aqui estou conversando com vocês, então eu sou a emissora da mensagem. Se vocês conseguirem entender tudo, então quer dizer que a mensagem foi efetiva. Se não entendeu muito bem, então precisamos avaliar o que aconteceu. A professora não explicou direito, de repente eu não prestei muita atenção, ou eu preciso ler um pouquinho mais lá no livro. Aí cada um é que vai avaliando o que precisa fazer, mas o emissor é aquele que pronuncia, aquele que emite a mensagem. Agora, o receptor ou destinatário é aquele que vai receber. Ele pode ser individual ou para um grupo. Estou falando aqui para um grupo de pessoas. Então, eu estou emitindo uma mensagem e quem vai receber é este grupo. Depois vocês podem se aprofundar mais aí. Tem um exemplo bem legal de uma cachorrinha chamada Biju, que ela, toda vez que toca o telefone, ela já sabe que alguém vai ter uma conversa. Quando toca a campainha, ela também já tem uma reação. Ela começa a latir, até que a dona dela diz assim: vai dormir, Biju, fica quietinho, Biju. Aí ela já sabe. Aí qual foi a mensagem aí? Não, o sinal que disparou a cachorrinha, o alerta da cachorrinha foi o sinal da campainha. Mas o que realmente chamou a atenção e comunicou e fez a comunicação com a cachorrinha foi a voz da sua dona que disse: quieta, Biju, já deitar, fica quietinha. É esse tom de voz. Então, muitas vezes, a forma de receber a mensagem vai depender da entonação. Quando você também tem um exemplo aí que vocês vão poder observar, é quando você mandou a mensagem, você está trabalhando com o seu computador, lá no seu ambiente de trabalho, e lá tem vários computadores e só tem uma impressora. Então, você precisa encaminhar a mensagem através da configuração aí do seu computador, para que aquele documento do seu computador seja impresso naquela impressora que está do outro lado da sala. Então, se você não
informar ali no computador para qual impressora ou de qual computador a mensagem vai chegar? A recepção daquela mensagem vai chegar para o seu destinatário corretamente? Não. Então aquela sua mensagem não foi efetiva. Em resumo, a mensagem só é efetiva se o destinatário ou o receptor recebeu e compreendeu a sua mensagem, certo? Então vamos lá. Nós temos todo o esquema da mensagem. A mensagem ela precisa ter um objetivo e uma finalidade. Ah, mas o que foi mesmo que você quis me dizer? Ah, mas por que você está me falando isso? Então, se houverem essas dúvidas, a mensagem não foi efetiva. Ela não atingiu o seu objetivo e nem a sua finalidade. Então, a mensagem é composta do seu objetivo e a sua finalidade de ser transmitida. Então, por isso, precisamos tomar cuidado com as nossas mensagens. Muitas vezes, um sinal, uma expressão facial, ela pode ser mal interpretada. Ou quando nós escrevemos lá uma carta, os nossos e-mails, no WhatsApp, uma coisa assim muito rapidinha, às vezes você está naquele grupo do WhatsApp, mas não foi isso que eu quis dizer. Desencadeia uma série de conversas, não é isso? Quem já teve essa experiência já sabe, né? É complicado. E depois que escreveu, como é que você vai falar que você não escreveu? Vamos cuidar disso com as nossas mensagens. E o código? O código são as regras. Quais são as regras que você utiliza? São palavras? São sinais? São figuras? São ilustrações? De que forma você organizou isso? E o código, ele depende de quem vai receber. No exemplo que vocês podem observar aí, eu tenho esta criança. Para essa criança eu posso passar um texto? Com certeza não. Essa criança, ela tem uma limitação por questão de faixa etária. Então, eu não posso passar um texto e um bilhete para ela. No exemplo que eu tenho aqui ao lado, eu tenho um bilhete que a mãe do Pedro deixou para ele, dizendo que, olha, Pedro, a sua tia teve bebê e eu fui para o hospital. Então, só que Pedro, ele já tem 12 anos, diferente do bebezinho. Então, eu poderia deixar esse bilhete para o bebê? Com certeza não. Então, os sinais, o código que eu vou usar para me comunicar com o bebê é outro, e para o Pedro, com certeza, esse bilhete, ele já é um garoto de 12 anos, já conhecia a história, já sabia que a tia ia ganhar bebê, então já sabia que para onde a mãe ia, quem era a tia e que ele... E dentro desse código e dessa mensagem ainda teve a novidade de que ele ia ter mais um priminho, ok? Então precisamos cuidar também com relação ao código que eu utilizo. Nós temos agora também o contexto. Em que contexto eu vou falar isso? Em que tempo, com quem eu falo? De que forma eu vou considerar o que acontece? Então, o contexto eu preciso envolver tudo isso. Vocês podem observar aqui, nessa tirinha que eu trouxe para vocês, para ilustrar o que está acontecendo aí entre esses gatinhos aqui. Olha só, ele está dizendo, o pai pergunta para ele, filho, preciso falar com você sobre a vida. Aí, só que o filho está fazendo o quê? Jogando videogame. E o que é vida para ele? Vida para ele é lá, olha, matei um, ganhei outro, ganhei mais uma vida. Lá no videogame não tem essa estratégia aí de que conforme você vai passando as barreiras, você vai ganhando vidas, ganhando bônus. Então, quando falou vida, naquele contexto, para esse personagem aí, o filho, a relação de, olha, falar sobre vida era relacionada à estratégia ali do computador. Então, em qual contexto você vai conversar? Você vai conversar com um universitário, qual é a forma de diálogo? Você vai conversar num ambiente de trabalho, num ambiente de negócio, num ambiente descontraído, qual é a forma que você vai usar, quais são as palavras, de acordo com aquele contexto, para ser um entendimento e uma mensagem adequada. Nós temos o canal de comunicação. Vejam só esse quadrinho que eu trouxe aqui para vocês e o recurso que foi utilizado. O recurso utilizado aqui foi uma sirene. E aí, o sujeito, o que aconteceu com aquele sujeito? Olha, não sei o que acontece com ele, ouviu o sinal de sirene e saiu correndo. Por que será?
Nós já sabemos por quê, né? Então, qual foi o canal de comunicação? Então, de repente, eu faço uma cara feia, já é meu canal de comunicação. Olha, eu te telefonei, é um canal de comunicação. Eu mostrei uma placa, é um canal de comunicação. Então, também nós precisamos observar qual é o canal de comunicação e ele precisa ser adequado ao contexto para ser entendido e a mensagem seja efetiva.